Ontem, o Jornal Nacional fez uma reportagem que é histórica e que vai, com certeza absoluta, colocar o Bolsonaro na cadeia. Esse depoimento do tenente brigadeiro, o Carlos Almeida Batista Júnior, ele que é comandante da aeronáutica, ex-comandante da aeronáutica do Bolsonaro. Veja bem, nós tivemos o comandante do exército do Bolsonaro entregando o Bolsonaro. E ontem nós tivemos o comandante da aeronáutica. A gente sabe que a situação mais golpista, vamos dizer assim, envolvia o comandante da Marinha. A gente vai chegar nele, mas primeiro eu quero trazer para você essa reportagem do Jornal Nacional, porque realmente é algo que deixa claro esse espírito golpista do Bolsonaro e deixa claro que os comandantes das Forças Armadas foram sim responsáveis até certo ponto, né? Porque eles estavam ali no grupo, mas eles foram responsáveis por a gente não ter um golpe de Estado promovido pelo Bolsonaro. Ele queria muito, isso está muito claro. Isso aí ninguém tem dúvidas. E agora eu vou trazer para você esse depoimento. Mas antes de colocar essa informação, tem uma outra informação que eu considero muito importante também. Duas. A primeira é que nós já estamos no top 20 no IBEST para jornalista. E agora eu preciso do seu voto para uma categoria, que é influencer de política. Então, se você puder, por favor, agora é só uma categoria. Daqui a pouco a gente vai concorrer ao top 10. Mas a gente já está no top 20 em jornalismo. Então, essa categoria de influência de política, a gente quer se classificar também entre os 20. Então, vote no nosso IBEST. E uma outra reportagem do próprio Jornal Nacional que eu quero trazer aqui para você é essa possibilidade de nós termos 60 milhões de famílias que não vão pagar mais a conta de luz até um determinado limite. Essa reportagem eu considero também muito importante porque ela mostra a diferença entre um governo que olha para os mais pobres, que olha para o social e que tem atitudes que realmente beneficiam direto essa parcela importante da população. Essa reportagem eu quero trazer agora para você. Uma medida provisória do governo federal ampliou a isenção na conta de luz. Vão ficar livres do pagamento famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, inscritas no CAD único e que consumam até 80 kW por mês. O que ultrapassar esse limite de consumo vai ser cobrado. Já famílias com renda de meio até um salário mínimo por pessoa, inscritas no CAD único, que consumam até 120 kW por mês, terão direito a desconto na fatura. Com essas medidas, o governo prevê gastar 3 bilhões e 600 milhões de reais por ano. É muito importante que você compreenda o que é um governo com propostas. A gente passou o tempo todo, esses 4 anos de trevas do Bolsonaro, sem a gente ver absolutamente nada que ele pudesse fazer, que pudesse ser uma marca do trabalho dele, né? A marca foi só negativa, atacando a imprensa, as mortes na pandemia, orçamento secreto, uma tragédia, né? Foi tudo uma tragédia. Bolsonaro deixou uma herança cancerígena, uma herança de morte para, no caso agora, para o próximo governo, que é o governo Lula. E o governo Lula já está, nesse Lula 3, com projetos que eu considero muito importantes, e esse é mais um deles. Então é importante a gente prestar atenção no que é um governo dentro de um processo democrático que faz projetos que beneficiam a população, projetos importantes. Agora, temos o exemplo negativo do Bolsonaro, que é esse projeto de golpe, projeto de poder, projeto de tomada à força do poder e de destruição da democracia. E eu vou trazer agora para você essa reportagem, porque ela é histórica e ela traz em detalhes esse depoimento do tenente brigadeiro, o Carlos Almeida Batista Júnior, ele que é ex-comandante da aeronáutica do Bolsonaro. Vamos à reportagem. Comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos acordando não era o que eu estava acostumado a ver as Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis, pelo menos eu, ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, perguntou se Batista Júnior confirmava o que havia dito à Polícia Federal sobre o alerta de prisão feito pelo então comandante do Exército, general Freire Gomes, caso Bolsonaro desse curso a uma ruptura institucional.
Confirmo, sim, senhor. Eu acompanhei anteontem a sessão. Estava chegando de viagem. General Freire é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou essa frase com agressividade com o presidente da República. Ele não faria isso, mas isso ele falou com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou ter que acabar lhe prendendo. Essa afirmação desmentiu o ex-comandante do Exército que, na última segunda-feira, também em depoimento ao STF, negou que tivesse ameaçado prender Bolsonaro se ele levasse adiante o plano golpista. Ainda em resposta a Paulo Gonet, Batista Júnior disse que os militares trabalhavam com a possibilidade da adoção de uma GLO apenas em caso de convulsão social no Brasil. E que falou com o presidente Bolsonaro, aconteça o que acontecer, no dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Ou seja, a GLO que nós estávamos falando era para o caso de um evento de um problema em alguma cidade, algum estado, alguma convulsão social. Ao ser questionado sobre a intenção de prender autoridades, o brigadeiro confirmou que em uma das reuniões com Bolsonaro e o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, essa sugestão foi feita. Foi, sim senhor, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o brigadeiro, um dos presentes na reunião levantou a hipótese de que os outros ministros do Supremo poderiam libertar Moraes com um habeas corpus. Essa pessoa não foi identificada. Nós prendemos o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai amanhã ao STF, vai dar habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm, buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Pelo menos, para mim, estava. Batista Júnior confirmou que numa das reuniões em que Bolsonaro estava presente, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Dessas reuniões eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos muito, tentávamos demover a mais o presidente. Em uma dessas, chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. O ex-comandante da Aeronáutica também confirmou a existência da chamada Minuta do Golpe. Disse que o documento foi apresentado a ele, a Freire Gomes e ao então comandante da Marinha, Almir Garnier, no dia 14 de dezembro de 2022, pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O estado de sítio era uma coisa que eu não imaginava que fosse aparecer essa expressão. Ele falou assim: eu trouxe aqui um documento que é para vocês analisarem. Logicamente, com base em tudo o que estava acontecendo, eu perguntei para ele: esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele falou sim. Daí eu falei: não admito sequer receber este documento. Não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. Paulo Gonet perguntou: depois que o senhor se opôs à minuta de forma tão enfática, o senhor sofreu alguma espécie de ataque ou pressão presencialmente ou virtualmente? Batista Júnior respondeu que muitas, não só minha pessoa, mas a minha família, o que foi muito difícil, viu? Gonet quis saber se ele identificaria a fonte desses ataques. E o brigadeiro disse: infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto. O ex-comandante da Aeronáutica disse ainda que encontrou o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, na formatura do Instituto Tecnológico da Aeronáutica no dia 16 de dezembro de 2022. Heleno pediu carona para voltar a Brasília num avião da FAB, porque foi chamado para uma reunião de emergência com Bolsonaro no dia seguinte. Na conversa, Batista Júnior disse a Heleno que eu e a Força Aérea, por unanimidade do alto comando da Aeronáutica, não vamos apoiar qualquer ruptura nesse país. Se alguém for bancar isso, saiba quais são as consequências. Logicamente, eu entendi que o ministro Heleno não estava sendo chamado para uma coisa trivial e quis deixar claro a posição novamente da Força Aérea, porque não tinha deixado para ele ainda.
Eu preciso que você compreenda a importância de um depoimento como esse. Porque aqui nós temos o comandante da aeronáutica, o ex-comandante da aeronáutica, uma pessoa muito próxima e muito influente dentro do governo, e obviamente o comandante da aeronáutica, dando um testemunho que acusa diretamente o Bolsonaro e coloca as questões que saem da boca do Bolsonaro. Até então, eles estavam negando uma coisa aqui e outra ali, o Bolsonaro dizendo que tudo isso era invenção, que não tinha nada disso. E agora a gente tem o comandante da aeronáutica fazendo afirmações gravíssimas, duríssimas. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha desse tipo de atitude de uma pessoa que chega até a presidência com o voto dentro da democracia e, ao tomar o poder, ele tenta de todas as formas arrebentar com o país, destruir a democracia e trazer essa tragédia pra gente. É até estranho isso, né? Eu quero parabenizar aqui a Globo, porque ela colocou em rede nacional para o país todo ver o que é o Bolsonaro, o que é o bolsonarismo e o que foi essa tentativa de golpe absurda. É importante. Daqui a pouquinho eu vou trazer um vídeo aqui sobre o Alexandre de Moraes e sobre o que está acontecendo. É muito importante você acompanhar o próximo vídeo, por isso que eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o Alexandre de Moraes também está passando por uma situação em que há uma retaliação da figura pessoal dele nos Estados Unidos, comandada pela extrema-direita, e esse próximo vídeo é quase que um complemento desse aqui, né? Porque o golpe continua, lamentavelmente. E agora com essa questão institucional. Veja o próximo vídeo, mas coloque nos comentários o que você achou dessa reportagem aí do Jornal Nacional. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Não se esqueça, a gente tem aquela dica especial da renda extra. Você apenas com o seu celular, você já pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você já pode ter uma renda extra. Todo mês está lá R$300, R$500, R$1.000. Você pode ganhar inclusive em dólar. Então entra aqui no primeiro comentário fixado e também no comentário aqui que está na descrição, no primeiro link, que eu trago para você todos os detalhes. Você vai entender tudo para você ter essa renda extra. E tem uma outra questão importante também, tá? Vote no nosso IBEST, na nossa categoria de influencer de política. E para você que chega no final dos vídeos, a gente pede essa ajuda para a gente continuar trabalhando. Você pode nos ajudar de muitas formas. Você pode ser membro aqui do canal, apoiador do nosso Apoia-se. Você pode também ser uma pessoa que nos ajuda com o Pix. Essa semana a gente esteve em Brasília com a ajuda dos membros do canal. E lá a gente conversou, fizemos uma super live. Nós vamos trazer mais informações a respeito dessa viagem que eu estou fazendo para Brasília. Vou trazer todos os detalhes para você, mas é com a sua ajuda, com a ajuda dos membros aqui do canal, com as pessoas que mandam o Pix aqui, a gente pode fazer trabalhos como esse. Mas isso é para um próximo vídeo. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.